paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus, porque mais um dia, Ele soprou do fôlego da vida, né? E nós estamos aqui. Então, vamos nos alegrar em Deus, porque Ele é bom. Então, se alegre em Deus, em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção aqui. A palavra de Deus é viva, né? A gente sabe que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Capaz de discernir medulas e espíritos e alma. Enfim, irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Olha só. Vamos ler aqui, João 6,63, 63 e o 68, tá? Mas aí, eu quero te dizer uma coisa, consagra o seu dia, saiba que Deus está tomando conta de tudo, em nome de Jesus. Ó, o texto base é o Lucas 7, versículo 3, o centurião lá, né, o centurião de Cafarnaum. Ó, presta bem atenção. É o Espírito que dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas Simão Pedro respondeu a ele, versículo 68, tá? Pulei para 68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, é o Espírito que vivifica, que dá vida. A carne nada se aproveita. As palavras que vos tenho dito são o quê? As palavras que vos tenho dito são o quê? Espírito e vida. Irmão, presta bem atenção. Em nome de Jesus, o que eu preciso entender? Toma posse da palavra de Deus, aquilo que você ouviu, aquilo que você está ouvindo, entenda. A palavra de Jesus tem força, a palavra de Jesus tem poder, tem autoridade, em nome de Jesus. Ah, mas eu recebi uma palavra e tal. Irmão, segura essa palavra, toma posse dela. Por quê? A palavra de Jesus tem poder. A minha palavra é a minha palavra tem força. Eu combino com uma pessoa, por exemplo. E aí eu falo, ó fulano, tal horário eu vou estar aí, vou fazer, a gente conversa, enfim. A minha palavra tem essa força. Mas a palavra de Jesus tem a força de mudar e transformar as coisas. Ó, presta atenção. Deus falou para o Elias, Elias, vai lá que eu ordenei uma viúva que te sustente, certo? Não foi assim? Jesus não falou, Deus não falou para Elias, vai para Sarepta, tem uma viúva lá, eu ordenei ela que te sustente. Aí a mulher foi lá fazer ele pediu água para ela, aí pediu um pão. Ela falou assim, ó, só tenho um pouquinho de farinha, eu vou preparar, depois que eu comer isso eu não tenho mais nada, vamos comer e morrer, porque não tem mais nada. Aí ele falou assim, você faz o que a senhora foi fazer para o seu filho, para a senhora, para o seu filho, mas faz primeiro para mim, porque da farinha não vai acabar, da vasilha, né? Da vasilha a farinha não vai acabar, nem o azeite vai acabar. Irmão, ela comeu, ela fez e fala assim, segundo a palavra de Elias, segundo a palavra de Elias, comeu elas em muitos dias. Irmão, sabe por quê? Porque Elias replicou aquilo que Deus ordenou. Falou assim, ó, vai lá que tem uma viúva que vai te sustentar. Eu ordenei para que ela te sustente. Deus já tinha liberado uma ordem, por isso que ele falou com autoridade na palavra de Deus. Por quê? Ó, eu ordenei uma viúva de sustento, mas chegou lá, a mulher só tinha um punhadinho de farinha, o que ele precisava fazer? Declarar na autoridade da palavra de Deus, porque Deus deu uma palavra para ele. Ele chegou lá, tinha autoridade para falar diante daquilo. Irmão, fala na autoridade da palavra de Deus, na palavra de Jesus que já deu certo em nome de Jesus. Fala as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Jesus tem vida.
E diante das situações, nós vamos viver a manifestação de Deus, entendeu? Ó, mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, a quem iremos? É aquela situação que os discípulos começam a escandalizar, que Jesus começa a falar que precisa comer da carne dele, beber do sangue. Ele está falando, né? E o povo lá começa a escandalizar. Ele chega para os 12. Aí o Pedro, ó, visão espiritual. Mas Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna estão com Jesus. Irmão, presta atenção. Você vai na força da palavra de Jesus. O que eu quero dizer para você? Tem uma palavra? Tem uma palavra liberada? Então você vai com mais força agora. Você tá indo com força? Vai com mais força ainda, que vai acontecer. Deus é fiel para movimentar as coisas. Presta bem atenção. Não é na minha palavra, é na tua palavra. Você entendeu o que eu quis dizer do Elias? O Elias falou, e aí depois a palavra embaixo fala assim, ó, e comeu ela, e ele, a sua casa, e muitos dias, segundo a palavra de Deus, que falava pelo ministério de Elias, tá uma coisa assim lá. Irmão, o Elias tinha uma autoridade para falar. A autoridade estava nele? Tava, porque Deus deu a palavra para ele. Então recebe a palavra de Deus e toma autoridade em nome de Jesus. Você não vai falar na sua palavra, você vai falar na força da palavra de Deus. O que eu quero dizer? E por que eu coloquei esse exemplo de Elias? Por quê? Porque ele não falou assim, ó, vai lá, você faz primeiro, você faz conforme você falou, mas faz primeiro para mim e depois faz para você. Irmão, e porque a farinha, aí ele falou assim, ó, porque da farinha ele tinha a autoridade para falar, porque a palavra estava dentro dele, palavra de Deus. Então, se você tiver com a palavra dentro de você, fala na autoridade que já tem milagre em nome de Jesus. Ó, presta atenção. Vamos aqui, o texto base, ó. E quando ouviu falar de Lucas 7, versículo 13, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse para curar seu servo. Ó, versículo 3 eu li, certo? Então era o centurião. E aí o centurião fala, tal, ó, aí chama ele. Aí o versículo 6, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha só, ele reconheceu que ele era um centurião romano, que aquela história toda, né? E um monte de coisa errada. Então, dizendo: não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Ó, não sou digno, já reconheceu ali aquilo, certo? Porque também, e por isso, ainda nem, ó, e ainda, por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Irmão, o homem não era crente, o homem não era judeu, ele era romano, centurião romano. Querido, presta atenção. O que eu preciso entender? E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dizendo, porém, dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Olha só, irmão, o que nós precisamos entender? A gente já leu isso aqui outras vezes, e provavelmente você já conhece essa história. O que eu quero trazer para mim e para você? Vai em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Deus, na palavra de Jesus que já deu certo. Às vezes a gente fica assim, ó, Senhor, fala só uma palavra. Aí ele vai explicar o sentido, ó. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, voltando e disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Versículo 10: E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Irmão, o que esse homem estava na cabeça dele? Olha só, um monte de gente sabendo quem era Jesus.
queria que Jesus fosse na casa, passasse ali, um monte de gente rodeando ele. Mas esse homem entendeu quem ele era, as condições todas que estavam envolvidas, não vou entrar nesse detalhe, né? Uma outra hora, se Deus der a graça, a gente comenta sobre isso, né? Todos os detalhes que envolviam ali aquela condição de Jesus ir até a casa dele. E tudo que ele estava vivendo ali. Irmão, ele falou: Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade. Porque também sou o homem sujeito, estou debaixo, à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. Jesus, eu sei, eu tenho gente que manda em mim. Eu estou sujeito à autoridade. Sou um homem, porque também sou homem sujeito à autoridade. Então, eu estou sujeito a algumas autoridades. E tem gente que é debaixo da minha autoridade. Eu falo para um vai, o outro vai. Para outro vem. Ele entendeu que a palavra de Jesus tem autoridade, força, poder para mudar a situação. Ele falou assim, eu já reconheci no Senhor que as suas palavras são espírito e vida. Ele estava lá junto, né, falando com os discípulos? Não, irmão, claro que não, mas você está entendendo que ele percebeu e reconheceu a autoridade espiritual que tinha nas palavras de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, talvez, às vezes, nós queremos um vento, nós queremos um movimento, olha, será que... Olha, parece que movimentou ali uma folha e veio, olha, eu senti até às vezes a gente fala assim, olha, o braço até ficou arrepiado. Irmão, eu falei de uma coisa espiritual, olha, até arrepiou o braço aqui. Isso tudo, querido, pode acontecer sim. Isso tudo pode acontecer, são movimentos que acontecem. Mas deixa eu te falar, se não tiver esses movimentos, fica com a palavra, agarra a palavra, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Jesus, ele liberou a palavra e nós replicamos a palavra e as coisas acontecem, o movimento acontece através da palavra de Jesus. Ele não voltou lá e o homem não estava curado? Estava, porque Jesus liberou a palavra. Ele falou: Jesus, olha, não precisa você vir aqui em casa, não. Eu não tenho, eu não me julguei capaz de estar com o Senhor e percebi também que não dá para o Senhor vir aqui, minha casa é assim, assado e tal, aquela coisa toda. Meu irmão, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, segundo a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, entra no cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Às vezes você fala assim, ai, mas eu só tenho uma palavra, então é com ela que nós vamos, em nome de Jesus, é com ela que nós vamos, nós temos uma palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, nós vamos declarar essa palavra e viver a manifestação de Deus. O que Jesus fala no João 15, está em mim ou em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aí você entende que então eu preciso estar em Jesus, Jesus está em nós. E como é que isso acontece? Peraí, o Espírito Santo está conosco todos os dias até a consumação do século. Eu tenho essa parte. Aí Jesus fala que onde estiver dois ou três, ali eu estou. Então ele falou, então eu creio nisso. Mas ele tem uma coisa que vai nos levar mais além. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que tem muitos frutos. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Você está entendendo? Em nome de Jesus, libera a palavra nesse lugar, nessa situação, em nome de Jesus, porque o homem, ele não era crente, ele estava olhando Jesus andando com os discípulos para lá e para cá, falou: Senhor, cura aqui o meu servo. E deixa eu te falar, eu não achei capacidade de ir até o Senhor e nem acho que o Senhor deve entrar aqui na minha casa, mas libera uma palavra. Por quê? Porque se o Senhor liberar uma palavra, vai acontecer, eu creio, porque eu recebo ordem e vou lá e cumpro.
e dou ordem, e eles cumprem a ordem que eu dou também. Então eu sei que o Senhor libera uma palavra, vai com você, irmão, toma posse em nome de Jesus, não é? Eu só tenho uma palavra, não, eu tenho uma palavra de Deus que é poderosa e vai movimentar, já está movimentando, vai com mais força agora, vai com mais autoridade, porque Deus é fiel para nos dar vitória, e nós vamos debaixo da palavra de Deus, em nome de Jesus, debaixo da palavra de Jesus. Bora orar? Jesus querido, obrigado, Pai, porque nós vamos debaixo da tua palavra, e debaixo da tua palavra nós declaramos a vitória, em nome de Jesus. Debaixo da tua palavra nós declaramos o poder e a autoridade em nome de Jesus. Deus santo, Deus querido, Deus todo-poderoso, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, a tua graça. Opera com a tua unção e a tua misericórdia. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para enxergar o milagre que o Senhor já proporcionou para nós, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos, porque o milagre pode ser um livramento, o milagre pode ser uma situação resolvida, nós não sabemos, mas sabemos que o Senhor é poderoso, Pai. Obrigado. E nós vamos debaixo da tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos a autoridade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.